o mês de janeiro foi prejudicado por estiagens e o mês de janeiro coincidiu com um período que o milho mais precisava de chuvas, por isso que foi a cultura que mais afetou aqui na região nesse ano. Bom, essa questão da frustração do milho traz qual consequência aí para a agricultura regional? O milho hoje é a nossa terceira principal cultura, então qualquer frustração atinge o bolso do produtor em primeiro lugar, porque ele vai colher menos. E atinge também a questão da qualidade do produto, e o milho é um produto que se utiliza aí na pecuária, na avicultura em todo o estado. Então essa redução da produção também terá um impacto num aumento aí do produto para os consumidores, né? Uhum. Bom, a soja também sofreu com essa estiagem que afetou a nossa região? A soja plantada mais no cedo, que é a famosa soja precoce, atingiu um pouco mais, mas as sojas tardias elas compensaram. Embora tivemos problemas agora na colheita também, que afetou um pouquinho, mas a soja ela não foi duramente prejudicada quanto ao milho e mantivemos aí níveis de produtividade semelhantes aos anos anteriores. Bom, mas independente dessa estiagem que durou pouco mais de 40 dias, a regularização do clima a partir de fevereiro, com chuvas dentro da média em grande parte da região, permitiu que os agricultores tivessem uma boa produção de soja? Essa estiagem, ela, na grande parte das regiões, ela ficou em patamares de 25 a 30 dias, algumas áreas acima disso. De um modo geral, a maior parte das regiões não foram duramente atingidas. Então nós temos aí regiões bastante isoladas em que a soja sofreu um pouco mais. Bom, nesta cultura especificamente, além de questão da seca prolongada, os agricultores enfrentaram outros problemas que afetaram a produtividade na área de sequeiro? Felizmente, um problema que nos atingia há vários anos, a parte de pragas, principalmente esse ano, não foi o problema maior, especialmente a famosa helicoverpa. Por ações que preconizamos em um programa fitossanitário, o produtor adotou diversas estratégias ao ponto desse ano não termos como problema grave o assunto pragas. Bom, mas mesmo assim, traçando um paralelo entre o que se colheu neste ano e o que foi colhido ano passado, qual o balanço da IBA? Olha, com exceção do milho, que vai ser uma redução maior que os outros anos, de um modo geral os números não vão mudar muito, a não ser o algodão, uma pequena redução na área, mas as produtividades estão compensando. Então, de um modo geral, nós teremos um panorama de produção muito parecido com os anos anteriores, lembrando que nos anos anteriores nós também tivemos problemas climáticos. Bom, em termos de rentabilidade, o que foi colhido é suficiente para pagar as despesas e dar ao produtor aí um certo aporte financeiro para que ele possa investir mais no próximo plantio? Esse ano não estamos falando em safra de um modo geral frustrada, então nós vamos ter bons números de produção, porém não nos níveis que nós precisaríamos. Preços de mercado também em níveis que estão, vamos falar de uma condição média, não é o ideal, mas também não está tão ruim assim. O que vai deixar a região numa condição financeira sem fôlego, sem uma condição de ser uma safra cheia e, portanto, dinheiro no bolso. Mas não será um momento de safra frustrante ao ponto de nós vermos restrições no bolso do produtor, que naturalmente desencadeia todo um problema aí de outros setores quando vem essa falta de dinheiro. Não é uma safra boa de modo geral, mas não veremos um ano de problemas assim de afetar, por exemplo, o comércio local. Não vai ser tão grave assim como se imaginava no início da safra. Será que aquele agricultor que não teve a produtividade que imaginava, ele vai ter um lucro aí em função do bom preço pela safra da soja? O preço compensa essa menor produção, mas quem não produzir muito bem, naturalmente não vai fechar as contas. Mas felizmente não é um número tão grande de produtores que estão com frustrações em toda a propriedade, porque se ele não colheu bem o milho, ele tem a soja que gera uma certa compensação. E quem está na cultura do algodão, então esse ano devemos ter um equilíbrio melhor no sentido do financeiro. Você falou em algodão, né? O que é possível dizer em relação à safra que está prestes a ser colhida? Bom, nós vínhamos visualizando uma das melhores safras dos últimos anos, porém nos últimos 15 dias praticamente aconteceu um fenômeno que não era normal de invernar, e isso para o algodão no estágio que se encontra não é muito positivo. Então nesses últimos 15 dias constatamos algumas perdas que não são expressivas, mas nós vínhamos numa condição de uma lavoura fantástica. Então deveremos ter uma condição de uma safra ainda num bom nível de produtividade.
umas pequenas perdas agora do famoso baixeiro, porque a parte de baixo cai, mas o que vinha se expressando nas plantas é que era uma produtividade talvez acima de 300 arrobas e, portanto, voltamos aí às médias que nós vínhamos trabalhando de aproximadamente 270 arrobas que nós esperávamos para essa safra. Essa questão do baixeiro aí devido às chuvas? A umidade, tanto o capulho que já estaria praticamente aberto, ele cai, ou aquele que está em fase final, ele acaba tendo ataques de fungos e acaba caindo. Resumindo, é a umidade que afeta isso. Certo. Alguns agricultores reclamaram muito este ano da incidência alta de pragas na cultura do algodão. Isso de fato aconteceu? Aconteceu, e aí não foi somente a helicoverpa, o bicudo, mas especialmente a mosca branca, que nesse momento ela ataca bastante ainda, ela ataca todas as culturas, mas como o algodão passa a ser nesse momento a última cultura no campo, essa concentração de mosca branca já está nos preocupando. E agora com essa redução das chuvas que já começou nessa semana, poderemos ter um ataque ainda maior. Bom, existem casos de agricultores que já vêm pelo menos há 3 anos enfrentando dificuldades financeiras por causa de algumas frustrações aí de safra. Este ano, de uma forma geral, o que se produziu vai ser suficiente para melhorar aí a saúde financeira da nossa região? O que comentei antes, para muitos não será um ano de folga, para muitos terão que apertar os cintos para entrar na safra 2015-16 numa condição de enxugar custos e gerenciar para que consiga então entrar numa safra tranquila. E isso pode afetar crédito também, que portanto é todo um conjunto de estratégias de gestão que tem que ser bem trabalhado. Bom, voltando à questão do algodão, os números oficiais sobre a safra deste ano devem ser fechados quando? Nós temos já programado para a próxima segunda-feira, dia 11, todas as entidades da região estarão reunidas para chancelar os números que nós tínhamos uma expectativa. Agora estamos bem adiantados na parte da colheita da soja e do milho e o algodão numa situação bem que dá para programar o que dá pela frente. Então, dia 11, segunda-feira, teremos os novos números da safra aqui da região. Bom, para finalizar, eu queria que você falasse também em relação à expectativa criada para o próximo plantio. O que a gente pode prever em termos de área plantada e desempenho das culturas que movem o agronegócio da região? Está um pouco cedo ainda para nós falarmos em projeção da próxima safra, mas no geral não vamos ter muitas alterações em relação ao quadro desse ano em função das 3 principais culturas de soja, algodão e milho. Se ocorrer a diferença de uma cultura, mas será compensada pela outra. Então, de modo geral, nós teremos um volume de áreas muito parecido com a safra 2014-2015. Ok. Patrulha RB agradece a sua presença. Mais algum esclarecimento? Não, a gente que agradece e segunda-feira, então, poderemos trazer em primeira mão aqui na RB, já, quem sabe, no finalzinho da manhã, as notícias dos novos números, o que é que se configurou nesse pós-período de bastante chuva aqui na região. Então, vamos ficar aqui à espera desses números. Ok, a IBA agradece e está sempre à disposição para o esclarecimento que for preciso aqui na RB sobre o agronegócio do oeste da Bahia. Ok, um abraço, bom dia. Bom dia. Tá aí, falamos com Ivanir Maia, diretor de Relações Institucionais da IBA. O tema Safra Agrícola do Oeste Baiano 2015.